Vamos lá, pessoal? Então, recordando aí, auxiliem-me, não é mesmo? Vamos lá, proposição. Quem lembra o que é proposição? Vamos colocando aqui dicas que nós vamos daqui a pouco já interar através de resolução de problemas, perfeito? Proposição, quem pode dar uma dica? Tem que ter o quê? Sentido completo, não é mesmo? Olha. Sentido completo, perfeito? Quem mais? Quem lembra de alguma propriedade? Ela é escrita por palavras e símbolos. Palavras e símbolos, né? Perfeito. Possibilidade de julgamento. Possibilidade de julgamento. Possui verbo oculto. Opa. Preferencialmente possui verbo explícito. Ocasionalmente oculto. Pode ocorrer, mas geralmente 95%, né, é explícito. Pessoal, quando eu falo essa possibilidade de julgamento, o que quer dizer julgar? É dizer se é verdadeira ou falsa. Isso aqui entra naquele terceiro excluído. Ou é verdade ou é falso e não tem outra opção, não tem meio termo. Perfeito? Exclui-se o terceiro. Beleza? E possui verbo, nem que seja oculto, que nem o possui verbo. Possuir verbo. Nem que seja oculto. Perfeito? Tranquilo. Proposição. O que é proposição? Nada mais que é algo que você propõe a alguma pessoa, alguma fala. Você propõe, você diz alguma coisa. Só que o detalhe, tem que ter um sentido completo, tem que ter simbolizado por palavras ou símbolos, que pode estar aqui, ó. Vou fazer aqui um símbolozinho que não existe, pode ser por isso aqui, ó. Não é mesmo? Esse aqui é um dos exemplos. Possibilidade de julgamento, você vai poder dizer se é verdade ou se é falso, e possuir um verbo, não é mesmo? Perfeito. No nosso remember, lembrando, não é proposição. Pessoal, aqui eu estou fazendo rápido, falando, se eu tiver rápido, o professor, vai mais lento um pouco, dá um exemplo. Isso aqui é tranquilo, não é mesmo? Sentido completo. Cláudio estuda. Se Cláudio estuda, ele irá passar num concurso. Então, irá passar. Tranquilo, proposição, sentido completo, símbolos, julgamento, posso dizer se é verdade, se é falso, e tem que possuir verbo. Não é proposição. Quem lembra? Quem lembra? Rapidinho. Opa, olha aqui, ó, frase imperativa, é isso que eu ouvi? Imperativa. O que é frase imperativa? É aquela que está na declinação, na conjugação verbal, em que o sujeito da oração, ele está o quê? Ordenando, aconselhando que se faça alguma coisa. Tranquilo? Não é proposição. Frase imperativa. Exclamativa. Isso, olha aqui, ó. Frase exclamativa. Eu também ouvi frase interrogativa. Quem lembra algo mais? Sentenças abertas, muito bem.
Pessoal, vou fazendo uma abreviação aqui. Se você não entender, tu me pergunta, tá? Sentenças ou sentença aberta. Qual outra? Os paradoxos, que nós já vamos ver o que é um paradoxo. Perfeito? Até vou por aqui. Vamos dar uma batidinha nessas aqui, ó, nessas aqui, ó. Sentença aberta e paradoxo. Perfeito? Pessoal, vocês conseguem ler aqui ou querem que aumente? Um pouquinho. Tá bom? Deixa eu... quem senta perto fica melhor. Melhorou, né? Esse material que o senhor está colocando aí na... Tem tudo, é para ter sido postado tudo lá, tem tudo? Tem tudo no portal, só imprimir. Pelo menos eu mandei lá. Pessoal, frase imperativa, não é proposição. Um exemplo rapidinho, quem pode me dar? Estude para você ser um vitorioso. Uma ordem, um conselho, não é proposição. Exclamativa. Quase reprovei no concurso. Uma exclamação, mas fui aprovado, não reprovei. Não é mesmo? Interrogativa. Você estudará hoje? Você viajará amanhã? Não é proposição. Sentença aberta. Olha que interessante ali, ó. Exclamativa nós temos, meu Deus. Interrogativa, você me ama? Imperativa, estude até passar. Sem verbo, o mundo dos concursos públicos. Até não coloquei aqui. Frase sem verbo, né? Não é mesmo? Aqui, ó, também aqui, ó. Frase sem verbo. Pessoal, quer ver? Olha aqui, ó. Não, quando eu digo sem verbo, vai ter oração que o verbo está oculto, daí você tem que ter aquele feeling, aquela manha para tu ver que está oculto, mas é muito raro, eles não sacaneiam. Concurso já de auditor da Receita, já vem uns níveis bem mais assim. Geralmente é 95%, 97% é tudo oração, é proposição com verbo. Não tem verbo, ele não é, certo? Então uma frase sem verbo lá, ó, o mundo dos concursos públicos. Não tem verbo nenhum aqui, certo? Sentença aberta. Olha aqui, ó. Ela é a melhor esposa do mundo. Puxa vida, olha que pegadinha. Ela é melhor, mas aquilo ali é uma sentença aberta e não é proposição. É uma sentença aberta e não é proposição. Já vamos estar falando. X mais 2 igual a 10. Vamos comentar um pouquinho. Pessoal, as sentenças abertas, o que acontece? No conceito, eu poderia dizer que sentença aberta, sim, o sujeito ele é variável. Ele pode ser substituído por qualquer elemento arbitrário. Perfeito? Entendeu? E ele podendo se transformar numa proposição. Então, o que é uma sentença aberta? É o quê? É um sujeito variável. No raciocínio lógico, ele toma isso aqui, ó, por exemplo, lá, eu vou dar um exemplo de sentença aberta. Estamos falando dessa parte aqui, ó. Pessoal, não é muito comum cair a sentença aberta, mas cai. Não é comum, mas cai. Entendeu? Geralmente eles tentam, só que assim, se a pessoa não conhecer um paradoxo, uma sentença aberta, que relativamente são fáceis, você pode perder uma questão que eles te dão, porque quando eles dão sentença aberta e paradoxo, não é mesmo? Ou até sem verbo, o concurseiro ele não perde essa questão, porque ela está dada. Perfeito? Olha como eu vou explicar para vocês. Tem aquele exemplo, ela é a melhor esposa do mundo. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Exemplo, estou falando daqui, sentença aberta.
eles gastaram muito. Pessoal, sempre quando as sentenças vir denominada pelo pronome, aqueles pronome indefinido, ou ele, ela, eles, ninguém, todos, é sentença aberta. Grava por isso aí. Por quê? Quando eu te digo assim, ó, eles gastaram muito, aqui ó, de sentido completo, sabe o que quer dizer sentido completo? Quer dizer sujeito mais predicado no português. Tem que ter um sujeito e tem que ter um predicado. A lógica, ela caminha com a gramática, mas não de mão dada. Perfeito? Não de mão dada. Ela caminha lado a lado, mas não de mão dada. Então, se você seguir a gramática, eu estava olhando, é o André teu nome? Numa outra questão que nós conversamos, hoje eu vou bater ela e explicar, onde teria sujeito composto na oração, que nós vamos fazer aqui a questão, não sei se ele lembra que falava do gaúcho, do fulano, não sei o que, e ama a sua terra, uma coisa assim. Nós vamos estar fazendo a resolução. O sujeito, ele é composto, tem 3 sujeitos. Mas a sentença é uma proposição simples. Olha, então assim, ela anda com a gramática, mas não de mão dada. Por exemplo, aqui, ó, você vai ver, tem sujeito e tem predicado. O que é sujeito? É aquele que pratica ou sofre ação. O que é predicado? Tudo que se fala do sujeito. Então, ó, proposição, sujeito e predicado. Só que, cuidado, quando falar no eles, é uma sentença considerada aberta no raciocínio lógico. Por quê? Porque eles, quem é eles? Eles gastaram muito. Não tem como tu dizer. São os policiais, são os marinheiros, são os homens. Não tem, entendeu? Então, frases do tipo, eles gastaram muito. Ó, esse tipo aqui, ó, se você quiser anotar ou gravando, a critério, porque é muito simples. Sentença aberta, eles, todos, elas, eles, plural, aberta. Olha aqui, ó. Tudo que é sujeito indefinido. Ninguém, isso, ninguém. Está dentro do indefinido. Só que esse aqui, ele não é indefinido. Por isso que eu digo, tem que tomar cuidado. O eles é um pronome pessoal. Aqui é um pronome indefinido. Daí, mas estando no eles, todos, ela, elas, sentença aberta. Ó, ninguém... Olha aí, ó. Frases desse tipo aqui, o que acontece? Você consegue determinar quem são eles? Sentença aberta. Por quê? Você pode dizer que eles são qualquer um. Então, a sentença aberta, ela tem tudo, quase tudo, de uma proposição. Só que falta definir quem é, determinar o sujeito em si. Perfeito? Ó, ninguém terminou o serviço. Sentença aberta, não é proposição, não é considerado. A partir do momento que você disser quem foi que não terminou, quem foi que gastou, você passa a ter uma proposição. Todos viajaram. Todos os animais, todas as pessoas, todos os policiais, quem é o todos? Sentença aberta. E bem como uma expressão numérica, olha aqui, ó. X mais 2 igual a 10. Sentença aberta. Por que aberta? Porque aqui você pode pôr qualquer valor. Posso pôr qualquer valor ou tem que ser o número 8? Eu posso pôr qualquer valor. Dependendo do valor, isso aqui me dá uma verdade. Dependendo do valor, isso aqui me dá uma falsa. Se eu atribuir um valor, se torna uma proposição. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Olha aqui, eu vou dar uma dica aqui, ó. Eu vou, como é carreiras policiais, tem gente que vai ser, porque dependendo dos níveis da polícia que você for, aprofunda um pouquinho mais. Então eu vou dar uma observação aqui para vocês aqui.
Olha que interessante. Hã? Da aberta. Estamos falando da aberta. Com relação a que pode ser que tenha todos e seja uma sentença, digamos, todos, eu não sei se estou confundindo os assuntos, mas todos são marinheiros. Aí tinha a negação de que existem pessoas que não são marinheiros. Aí seria a negação. Sim, só que assim, isso vai estar dentro de outro tipo de proposições categóricas. Nós estamos falando da proposição em si, que daí proposição categóricas é o próximo passo que nós iremos dar, que daí é outra coisa, certo? Proposição, entra todo A é B, todo A é B, algum A é B, existe A que é B, é outra coisa, perfeito? É. Negação? Não, tem equivalência e tem a negação. Nós vamos ver isso aí, perfeito? Que não está ligado a uma proposição aqui que nós vamos estar olhando. Que diz, ó, todos viajaram. Na resolução disso aqui é uma proposição simples ou composta. Não, proposição categóricas é outra coisa que nós vamos estar olhando, perfeito? Isso, é o que eu digo aqui, ó. Isso aqui, ó, que nós estamos falando, está dentro de quantificadores. Isso aqui é um quantificador universal. Perfeito? Eu ainda não quis aprofundar, ter o quantificador existencial e universal, que ainda não quis entrar lá um pouquinho mais devagarinho, como diz assim no raciocínio, a gente vai dando as informações em dose homeopática. De repente, se a gente afundar demais, daqui a pouco dá um... Mas a gente vai falando, daqui a pouco, eu me lembro, foi falando, todos, tal. Perfeito? Vamos falar aqui. Olha que interessante aqui, ó. Num concurso, por exemplo, se vocês fizerem isso aqui, ó. Pessoal, isso aqui é uma proposição ou não é? Quem é que é elegante? Ele? Mas quem é ele? Não é proposição, pessoal. Pegadinha, não é proposição. Eu fiz isso ali só para vocês, ó. Se ele é elegante, então ele está oculto aqui, ele é simpático. Proposição não é sentença aberta. Ele, tu não consegue. Eu simplesmente peguei o ele e joguei aqui, ó. Joguei no meio de um conectivo. Perfeito? Então vamos supor se eles pedirem para você aqui a negação disso aqui. Você consegue fazer a negação? Se não é uma proposição? E agora, ó, eu ouvi um não, outro ouvi um sim. Pessoal, presta atenção, dica de concurso. Isso aqui, se eles te perguntar, olha que interessante, por isso que o raciocínio lógico, e tu vai ver, quando eu falar para você, tu vai ver, sabe que é verdade, é a lógica. Se eu perguntar se isso aqui é uma proposição, por você conhecer a sentença aberta, ele, quem é ele? Você, o que tu vai dizer? Não é proposição, isso aqui é falso. Beleza? Agora, se eles disserem dê a negação você pode dar, porque ele não está perguntando se é proposição, porque isso aqui existe a negação do conectivo sentão. Perfeito? Alguém lembra da negação disso aqui? Do mané? Não lembra? Isso, olha aqui, ó. Isso, só dando uma dicasinha assim, ó, pessoal, eu vou dando aquele quebra Breakstorm, que eles diziam, né? Quebrando um gelo, breaking ice, né? Quebrando um gelo, assim, para tu ir se familiarizando. Quer ver? Nós vamos estudar na próxima matéria, o conteúdo, nós vamos estudar equivalências e negações.
o que que acontece? Você vai ver uma proposição, um conectivo, e existe um mesmo linguajar ou linguajar semelhante que vai ser equivalente àquela proposição. Você vai falar de forma diferente, dizendo a mesma coisa. Isso é equivalência. A negação você vai falar de forma diferente, negando, tipo indo ao contrário daquilo, certo? Então, olha aqui, ó. Para vocês, eu já vou dando um macetezinho. Não precisa anotar. Isso vai ficar na tua memória. É assim que você vai gravar. Existe um macete que eles colocam lá, por exemplo, aqui, ó. Eu vou pôr bem aqui, ó. Foi assim que eu fiz para gravar, tá? Ó. Equivalência, negação. Não precisa anotar nada. Até eu quero que não anote, você só preste atenção. Lá na equivalência, um dos conectivos fundamentais, mais importante, vocês sabem qual é um dos conectivos mais importantes que mais cai em prova? Eu acho que 70% de uma prova, de todas as provas, é ele que vai estar lá, em sua grande maioria. Vocês sabem quais são? Não. É o se, então, é a condicional. Esse conectivo é o que mais aparece e é o mais emboladinho deles. É esse aqui, ó. Um dos grandes macetes, vocês vão ver lá quando é para negar, quando é para fazer equivalência, dá um rolo e tu fica assim. Então você tem que fazer associações com a mente para você aqui. Pessoal, presta atenção. Nem é a matéria de equivalência, mas eu já vou dando que você vai se familiarizando. Não anota nada, não precisa, só... Pessoal, equivalência, negação. Faça uma associação. Qual, por lógica, né, é melhor uma coisa equivalente ou uma coisa negada? Hã? Equivalente, lógico. Por lógica, claro que tem coisa que às vezes negando é melhor. Não, mas na lógica, o melhor não é uma equivalência. Você não quer ser tratado com equivalência? Né? Equivalência. Negação. Quando é negado, tendência a ser uma coisa ruim. Beleza? Existe dois macetes. Existe um macetinho aqui, ó. Presta atenção. Olha aqui, ó. Existe esse macete aqui, ó. Do Neymar e do Mainé, que é o mané. Existe esse macete. E dá um nó, a gente não sabe onde é que eu uso, onde é que eu uso outro. Olha que interessante. Coisa boa é o quê? Equivalência. Coisa meio ruim é a negação, quando teu pai te nega. Né? Agora me diz uma coisa. Qual é o conectivo que mais cai em prova e mais importante? O se, então, que é a condicional. Olhe bem, eu já estou fazendo uma associação. Agora, por raciocínio lógico, onde você acha que essa regra, esse macete aqui, vai estar? E esse aqui, ó. Nós temos o Neymar e temos o Mané. Você queria ser um Neymar ou queria ser um Mané? Não, faça assim comigo, me ajude. Eu estou tentando. É isso aí, você tem que me ajudar, porque senão tu me desmonta. Nós estamos na lógica. Nós estamos na lógica. Na lógica, você quer ser rico ou pobre? Daí você diz, depende, né? Claro, porque às vezes eu queria ser rico de virtudes e pobre de defeitos. Daí, não, na lógica, então, me ajude, vocês têm que me ajudar, senão você me derruba. Então, olha aqui, ó. Você queria ser o Neymar ou o Mané? Você acha que o Neymar vai aqui ou vai aqui? Olha aí, ó, pessoal, você viu como tu vai associando? Na equivalência vai o quê? O Neymar. Olha aqui, ó. Se eu tiver errado, me corrija, ó. Neymar. E o Mané? Onde é que fica o Mané?
mainé. Certo? Então vamos supor se eles dissessem assim, negue essa proposição para mim. Significa o quê? Você vai usar o mané. O que o mané fala? Ele diz assim, mantenho a primeira, olha aqui, ó, primeira, segunda, proposição. Primeira, segunda. Certo? E vocês estão vendo aqui, ó, o que tem aqui no meio, ó, que símbolozinho é parecido esse aqui? O ou. E esse aqui? O e. Então, aqui, ó, é o C, então, tu vai trocar pelo e. Como é que eu faço a negação disso? Mantenho a primeira, nego a segunda. E troco o então por o e. Já está ali o e. Como é que fica? Mantém a primeira. Ele é elegante. E nego a segunda. Não é simpático. Então, se ele pedir a negação disso aqui, existe a negação. Apesar disso aqui não ser uma proposição. Você não pode confundir, porque o cara diz, não é proposição, como é que eu vou negar, como é que eu vou dar equivalência? Cuidado que você cai do cavalo. Pode falar. Muita questão, por exemplo, o CESP, né? A CESP é certa e errada. Vamos supor, um exemplo que a questão tivesse lá uma historinha falando da primeira frase que você escreveu ali. Se ele é elegante, então é simpático? Escreveu e daí falou, se ele é elegante, uma proposição, se ele é elegante, então é simpático. Só que não é uma proposição. Aí ele continua. A negação dessa proposição ele é elegante. não é simpático. Certo. Vai ter que dar certo? Mas lá no enunciado está dizendo que é uma proposição. Não, mas daí vai ser anulado, né? O que eu entendi é tipo assim, ó, você falou, contando uma história, ele vai dizer, um jovem não sei o quê, e ele pretendia um emprego. Se ele é elegante, então ele é simpático. Sabemos que a negação disso, ele é elegante e não é simpático. Certo ou errado? Porque senão ela pegar, a proposição, se ele é elegante, não sei o quê, tal, daí ela já começa, como diz, o enunciado já começa a se negar a si mesmo, né? Entendeu, né? Isso, aí sim. Ó, de acordo com a sentença, não sei, aí sim, porque isso aqui é uma sentença, não é uma proposição. Isso, aí sim. Sim, daí. Porque. Só que assim, eu te digo um negócio, eu vou além. Se ele disser, de acordo com a proposição, a negação, não sei o quê, ainda eu dizia que era certa. Sabe por quê? Porque ele ainda está te pedindo a negação. Ele não está te pedindo, é uma proposição. Você tem que ter essa manha, que às vezes eles não vão cancelar. O orgulho. Então é assim, ó, vocês não concordam comigo? Se ele dissesse, de acordo com a proposição, se ele é não sei o quê, a negação é esta, um exemplo, ele está te pedindo o quê? A negação? Você não pode, não é proposição, então eu já vou. Então assim, ó, você tem que ter essa manha. E a banca faz assim, você tem que ver o que ele está te pedindo. Às vezes ele pode errar lá o termo, um símbolo. Eu já vi o CESP, o pessoal fazer isso aqui, ó. Quer ver, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Ó, coloco chifre, cabeça, cavalo, pelo em ovo. Isso aqui é errado, mas sabe o que você tem que analisar? Eles estão querendo dizer que isso aqui é isso aqui. Esse sinal não poderia. Eles estão dizendo que isso aqui é esse aqui, ó. Se P, então Q. Porque, na verdade, isso aqui quer dizer, P implica em Q, no sentido de implicação, porque isso aqui é um implica diferente desse aqui. Implica quer dizer, onde a tabela verdade implica quer dizer assim, onde isso aqui der V, aqui tem que dar verdade. E aqui não tem nada a ver, ele está dizendo assim, se isso aqui, então isso aqui. Então tem que ter cuidado nesse, às vezes não é por causa disso, mas esse símbolo está errado. Não, você tem que, peraí, ele está me pedindo, é uma condicional aqui, você tem que ter essa manha. Acontece disso aí, que nem ele falou. Se ele dissesse, de acordo com a proposição não sei o quê, a negação não sei o quê. Você vai olhar o que ele está te pedindo? Ele está te pedindo a negação.
Agora, se ele dissesse, tá, é uma proposição, aí é outra coisa. Fechou, pessoal? Eu fiz uma introduçãozinha, lá na frente nós vamos trabalhar e vamos retornar nisso aqui, ó. Eu fiz uma associação mental, equivalência e negação. Equivalência, coisa boa. Negação, não muito, né? A mais pedida, condicional. Lembrando da regra, temos Neymar e Mané. Porque muitas vezes, garanto, Kenny, você nunca se confundiu onde eu uso Neymar, onde eu uso Mané? Várias, e sabendo da regrinha. Daí você sabe. E eu sei que Neymar, eu nego a primeira e mantenho a segunda. E eu sei que o Mané eu mantenho a segunda, mantenho a primeira negação. Tá, mas onde é que eu uso? É na equivalência e na negação. Daí o que acontece? Quando tu lembrar assim, poxa, equivalência é coisa boa. Coisa boa. Então, coisa boa, eu quero ser um Mané, eu quero ser um Neymar. Neymar. Vamos fazer a equivalência dessa aqui? Como é que fica? Olha lá, ó. Aqui é C, então. Que símbolo que vai ter aqui? O. Ó, estamos fazendo uma equivalência. Existe outra equivalência da C, então. Essa é uma. Então, como é que fica? Ele não é elegante ou é simpático. Isso aqui o que é? Isso aqui é a negação. Eu estou negando aquilo lá. Isso aqui é uma equivalência. Certo? Perfeito, pessoal? Tranquilinho? Beleza, foi uma introdução aí, a gente já navegou um pouquinho mais, a gente já está, creio que foi válido, já deu para vocês terem uma base. Certo? Posso apagar? Não precisa ter, não anote isso aqui. Isso aqui a gente vai fazendo exercícios, tudo, a gente vai mascando legal, vai batendo isso aqui. Daí eu não quis entrar, porque quando nós entrar lá na equivalência, entra isso. Nega tudo e inverte. Eu garanto que vocês não vão esquecer, não é mesmo? Vamos perguntar para um amigo, como é que é teu nome? Paulo? Você conhece a regrinha do Neymar e a regrinha do Mané? Quando que eu uso a regrinha do Mané? Mané? Quando? O Mané, eu uso quando? Vamos pensar. Pode pensar. Eu uso na equivalência? Uso na negação? E a regrinha do Neymar? Tem certeza? É assim, pessoal, isso mesmo, tranquilo mesmo. Vamos falar do paradoxo. Paradoxo, perfeito? Isso aí poderá assim, paradoxo. Só sei que nada sei, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Perfeito, pessoal? Vamos falar um pouquinho aqui do paradoxo. Pessoal, o que é o paradoxo? O paradoxo é uma frase que ela, ao mesmo tempo, ela se contradiz, perfeito? Ela tem sentido completo, certo? Só que você não consegue atribuir um valor verdadeiro ou falso, porque quando você diz que é falso, significa que ela é uma verdade. Quando você diz que é verdade, ela é uma falsidade. Então, é um tipo de sentença que ela entra em contradição com ela mesma. Perfeito? Então, é como ele diz aqui, só sei que nada sei. Será que isso é verdade? Se eu digo que é verdade, eu estou dizendo que eu não sei nada. Não, mas se eu não sei nada, então é uma mentira. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. É verdade? Eu estou dizendo que a mentira é uma verdade. Se for falsa,
Eu estou dizendo que a mentira é uma falsidade, é falsa, então ela é uma verdade. Perfeito? Não tem segredo. Essa é o que vem. É a mesma coisa sempre quando a frase trouxer uma confusão, por exemplo aqui, ele é um paradoxo. Por exemplo, eu sou mentiroso. É verdade ou é mentira? É uma contradição. Eu sou mentiroso. Se eu disser que é verdade, então eu não estou mentindo. Eu estou falando a verdade. Mas como que eu estou falando a verdade se eu sou mentiroso? Entenderam? Beleza, né? Entendeu? Eu não vou... Vocês têm que ter essa sensibilidade assim. Ó, perfeito? É muito fácil você conhecer um paradoxo. Que não são o quê? Não são proposições. Tranquilo? A gente já fez um remember aí, fizemos uma revisão, e agora a gente vai partir para alguns exercícios.